prazer imenso estar aqui com vocês. De uma certa forma, eu me uno às palavras do meu precedente e amigo Amaury Pereira, sobre a satisfação que é para nós estar participando de um evento como este, né? Pela oportunidade do tema. Eu costumo dizer que a questão racial se tornou, e não por acaso, se tornou um dos temas mais quentes do debate público contemporâneo, e, portanto, abordá-la, e especialmente sob a ótica que ela vem sendo abordada nesse seminário, é fundamental para a gente poder avançar nessa luta, mas também pelo fato de primeiro, ter sido organizado pelo Oliveira, que é um companheiro, e sua equipe, evidentemente, companheiro de longa data, que tem mantido acesa a chama dessa luta dentro da Polícia Civil, dentro do governo do Estado, e está rodeado de amigos, tanto na plateia quanto aqui na própria mesa. E o Henrique Paulo, só para dizer para vocês que eu me lembro dele, ele era desse tamanhozinho. Então, para vocês verem como a gente não se conhece. Mas como eu disse nessa breve introdução, a questão de raça é uma das questões mais quentes do debate político, do debate público contemporâneo. Ela está sempre presente, seja nos jornais, nos talk shows de rádio e de televisão, enfim, no debate dentro das universidades, dentro de sindicatos. Eu próprio tenho participado de atividades dessa natureza em organizações desse tipo. Mas se nós olhássemos um pouco para trás, não muito tempo para trás, nós veríamos que a situação era bem diferente. Escrevendo no final da década de 80, num livro em parceria com Lélia Gonzalez, o sociólogo argentino, então radicado no Brasil, Carlos Rasenbaum, que foi um dos pioneiros nos estudos das pesquisas quantitativas sobre desigualdade racial no Brasil, se posicionava como um sociólogo do gueto. Dizia ele nesse artigo: eu sou um sociólogo do gueto. Eu escrevo, produzo, pesquiso, publico, eu e parceiros meus, como Nelson do Vale Silva, e nada acontece, não há repercussão na sociedade. 6 anos depois, cerca de 6 anos depois, em 1996, o Ministério da Justiça organizou em Brasília um seminário intitulado Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados Democráticos, um seminário que foi aberto pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E nesse seminário, que discutia os temas que o próprio título apresentava, eu me lembro da participação de vários especialistas brasileiros e estrangeiros na questão racial, gente como Thomas Skidmore, da Brown University, Antônio Sérgio Guimarães, da USP, o próprio Carlos Rasenbaum, e todos eles, nas suas falas, em relação ao tema ação afirmativa, né, parte do título do seminário, todos eles se manifestavam pessimistas. Olha, todos eles eram favoráveis a essas medidas e todos eram pessimistas. Resumindo o pensamento deles naquele momento, as elites brasileiras seriam demasiadamente opacas a esse tipo de discussão, fechadas para isso, eu diria, conservadoras demais para aceitarem que esse tipo de política pudesse ser implantado, pelo menos no horizonte visível. 5 anos depois, apenas 5 anos depois, o movimento negro não acreditou nessas previsões, e 5 anos depois a ação afirmativa começava a ser colocada em prática no Brasil, em primeiro lugar aqui no estado do Rio, com a famosa e tão debatida, tão polêmica lei de cotas das universidades públicas do estado, ERJ e UENF. Isso foi resultado, a concretização dessas políticas, que depois tem se espalhado pelo Brasil, tanto no âmbito das universidades. Hoje são cerca de 70 a 80 universidades que utilizam algum tipo de ação afirmativa, seja em relação à população pobre, cujo proxy é o aluno da escola pública, uma aproximação razoável do aluno da escola pública e a população pobre,
e isso é um subproduto dessa discussão, e é muito interessante a gente ver aqueles que dizem que nós estamos dividindo os pobres, pois pobres, no Rio de Janeiro, com certeza, estão tendo acesso à universidade em função das cotas de 50% para alunos da escola pública, como um subproduto da discussão de raça. Ninguém estava debatendo cota para pobre em lugar nenhum, a tal cota social em lugar nenhum, e essa foi uma contribuição do movimento negro. Então, apenas 5 anos depois dessas previsões, essas medidas começavam a ser colocadas em prática no âmbito do acesso ao ensino universitário, no âmbito de alguns governos municipais e estaduais, agora o Estado do Rio de Janeiro, no acesso aos cargos públicos, ao serviço público. Também existem algumas empresas que têm adotado políticas voltadas para o que eles chamam de promoção da diversidade no local de trabalho. Enfim, avançamos muito nessa sociedade. E o fato de não termos acreditado na sociologia naquele momento, e a nossa atitude ter se revelado correta, é apenas um indicador de como nós devemos encarar, por exemplo, as previsões apocalípticas e catastrofistas que têm sido feitas a respeito do resultado dessas políticas de ação afirmativa e particularmente da política de cotas. Ela ia acabar com a qualidade do ensino público, e nós vimos que as universidades que têm adotado essas políticas absolutamente não caíram no ranking das demais universidades. Os alunos iriam fracassar, e nós temos visto que eles não têm fracassado, têm obtido índices de evasão menores do que os índices de evasão dos alunos que entraram pelo sistema normal, comum, tradicional, e têm apresentado notas iguais, semelhantes, um pouco inferiores em algumas disciplinas, um pouco superiores em outras, de maneira que tem se formado, se graduado, inclusive médicos. Portanto, as previsões não se concretizaram. Isso por quê? E nós que temos familiaridade com esse campo, o Amaury faz parte disso, a sociologia não tem capacidade para prever, fazer previsão. Sociologia não é futurologia. A dinâmica da sociedade é algo tão mais complexo que não existe como fazer previsões acertadas em determinadas áreas, porque elas teriam que levar em consideração uma multiplicidade de fatores. E isso explica, por exemplo, o erro no nosso caso, dos nossos aliados. Gente como Skidmore, como Rosenbaum e como como Antônio Sérgio Guimarães da USP. Bem, hoje então nós temos um quadro bastante positivo, num certo sentido. A Amaury enfatizou bastante isso. Temos feito avanços que eram considerados inimagináveis há algum tempo atrás. E eu me lembro quando nós começamos essas entidades do movimento negro contemporâneo aqui no Rio de Janeiro, e uma das reivindicações que apareciam, dos pontos de reivindicação que eram apresentados, era a questão da mudança dos currículos. Exatamente a questão da mudança dos currículos para a inclusão de noções da história, da cultura dos africanos e seus descendentes, particularmente dos afro-brasileiros. Essa é uma reivindicação antiga que se concretizou em lei. Eu não posso dizer que ela se tornou realidade na medida em que era uma série de obstáculos, existem barreiras, existem resistências à implementação dessa lei, mas pouco a pouco nós vimos agora que o Enem trouxe uma questão não referente ao conteúdo da lei, mas a lei em si, uma questão sobre a importância. O aluno tinha que opinar sobre a importância e o impacto que essa lei poderia ter, o que já é um avanço. Eu, fazendo uma palestra para supervisores de uma escola em que meu filho estudou, um supervisor deu uma sugestão muito interessante: coloquem questões com esse conteúdo nos vestibulares, e podemos incluir agora o Enem. Porque no momento em que essas questões estiverem incluídas, quem vai correr atrás disso, em primeiro lugar, vão ser as escolas públicas, as escolas particulares, especialmente aquelas que querem ficar em boas posições no ranking. E haverá um efeito contagiante, contaminador desse tipo de atitude. Agora, se a minha visão desse momento é uma visão otimista, e a minha avaliação é uma avaliação bastante positiva, eu creio que existem alguns problemas. Um problema é que
Essas políticas de ação afirmativa, que na verdade compõem um leque de possibilidades, têm se concentrado, na minha visão, excessivamente em cotas. Parece que as pessoas não têm pesquisado, não têm colocado em prática a sua criatividade, porque as cotas não apenas não são a única forma, como elas não são necessariamente a melhor para todas as situações. Eu acho que elas têm um grande mérito de serem as mais polêmicas e, portanto, provocarem a discussão. E esse tem sido o impacto maior dessas medidas no Brasil, acredito eu, maior do que o benefício que possa trazer, por exemplo, para os alunos que têm ingressado na universidade por esse sistema. Ela tem obrigado a sociedade brasileira a discutir um tema tradicionalmente considerado desagradável, perturbador, desnecessário, porque isso teria sido resolvido lá na década de 30, com a obra de Gilberto Freire, Articulação do Mito da Democracia Racial, e essa é uma característica da discussão no Brasil. Eu não tenho encontrado isso em outros lugares aos quais eu tenho ido para falar sobre esse tema, que é perigoso. Existem brasileiros que consideram perigoso discutir a questão de raça, como se discutir racismo provocasse o racismo. É um raciocínio bastante peculiar. E nós que estamos, então, do outro lado dessa discussão, em relação a esses, que consideramos fundamental o debate desse tema, não apenas para os negros, que é fundamental para nós, mas para a própria sociedade brasileira como um todo, se ela quer se resolver como sociedade, nós não podemos achar o momento alvissareiro. Mas existe esse problema da concentração, e existe um problema, talvez, no resultado até do relativo sucesso que tem sido obtido, inclusive no plano jurídico. Nós temos ganho em quase todos os recursos que têm sido impetrados. Perdemos agora no Espírito Santo, numa primeira instância, mas temos ganho aqui. O Tribunal de Justiça já deu 3 ganhos, já deu ganho ao ERJ, já deu ganho, as pessoas não sabem, a uma lei sobre ação afirmativa aqui voltada pela Câmara Municipal. O TJ considerou inconstitucional obrigar o prefeito a nomear 20% de negros para os cargos comissionados, mas considerou constitucional que as empresas parceiras e contratadas e parceiras do município têm que ter 20% de negros em todos os níveis hierárquicos. Eu acho até muito mais complicado do que a primeira medida, pois o TJ votou isso em abril de 2010. Lamentava Jorge, o nome do desembargador, do relator, e o voto dele vale a pena, você pode se pegar pela internet, vale a pena, uma defesa da ação afirmativa para negros no Brasil. No Supremo nós temos uma folga considerável, pelo menos do ponto de vista daqueles cujas posições nós conhecemos. Joaquim Barbosa escreveu a ação afirmativa e o princípio constitucional da igualdade. Marco Aurélio Melo, conversei com ele pessoalmente sobre isso, ele me abraçou no Maracanã e disse: nós vamos vencer. Celso Melo, Carlos Aires Brito, Toffoli, a ministra, não, a outra, Carmen Lúcia, que escreveu, as que escreveram a respeito. E agora o Fux também, que na audiência do Senado. Então nós temos uma grande chance. Mas a ação afirmativa, é preciso que a gente tenha na cabeça, não é a panaceia para a solução dos problemas raciais. Ela é um passo, ela significa abertura de oportunidades e de possibilidades, significa dar visibilidade a negros em posições de destaque, algo de que, sobretudo, as nossas crianças precisam, mas elas não são a solução para o problema definitiva, para a solução do problema de raça. Aliás, elas nem pretendem isso. Então é preciso que nós continuemos pensando, é preciso que nós continuemos articulados e que nós utilizemos agora, cada vez mais, os recursos que estão à nossa disposição, os recursos virtuais que estão à nossa disposição, para manter a nossa, não apenas os negros interessados, mas como todos os outros segmentos da sociedade que possam ter interesse. Nós temos tido a participação de brancos fundamentais nessa luta, e nós não teríamos chegado ao ponto que nós chegamos se não tivéssemos isso. É preciso que nós reunamos, então, os nossos parceiros e aliados para, enfim, continuar avançando, utilizando recursos tradicionais dos recursos que agora se apresentam. E que nós fiscalizemos
Existe uma série de órgãos públicos que foram criados, isso foi um avanço extraordinário, cerca de 500 órgãos de promoção da igualdade racial pelo Brasil, mas esses órgãos padecem, na maioria das vezes, do problema de falta de verbas, falta de recursos e de pessoal, e isso, as pessoas que estão lá dentro desses órgãos precisam do nosso apoio, precisam do apoio da sociedade civil, pressionando, porque não é papel de órgão de governo pressionar. A pressão tem que vir de fora e tem que ser exercida por nós todos. De qualquer forma, um avanço relativo e grandes possibilidades para frente. Obrigado.